Se nós estivéssemos começando hoje no audiovisual, essas seriam as coisas que nós iríamos fazer. Eu tô aqui hoje com o Rafa. Rafa é meu parceiro de trabalho já desde que praticamente... Dos últimos 2 anos a gente tem trabalhado juntos direto. E o Rafa também é do audiovisual. Ele é um cara que já trabalha com isso há 8 anos? Você começou há 8 anos, né, Rafa? Tem 8 anos que eu tô nessa batalha aí, trabalhando, né, muito. Começou como um hobby, claro, como a gente acha ali algo pra gente fazer. Hoje em dia é profissão, é full-time job. Mas eu comecei como um hobby 8 anos atrás, cara. Sim, e eu acho que não tem ninguém melhor, assim, do meu ciclo que eu conheço, que tá há tanto tempo, que tá aqui comigo sempre, pra falar sobre esse assunto pra vocês, do que o Rafa. Então, a gente veio hoje, além das experiências dele, que são ainda maiores, provavelmente, que as minhas, no sentido de transição de carreira. Enfim, tem o meu ponto de vista também, um ponto de vista diferente, né, também do meu, pra vocês entenderem um pouco mais desse mundo do audiovisual que a gente vive hoje. Cara, na verdade, eu comecei ali estudando, né? Audiovisual, pra mim foi uma experiência, foi algo que veio do nada. Eu não vou trazer tanto aqui, porque senão esse vídeo vai virar 2 horas de vídeo. Mas começou ali com alguma curiosidade que eu tinha mesmo. E acabou que eu comecei uma faculdade, isso no Brasil ainda, né? Comecei ali uma faculdade de cinema na época no Brasil, na cidade que eu sou. E nessa caminhada dentro dessa faculdade, que na verdade não era nem uma faculdade de cinema em si, era uma faculdade de comunicação social, com cinema dentro. Então eu pegava matérias de marketing, pegava matérias de jornalismo, pegava matérias de direito também. E isso me ajudou muito a, antes de ser o cara que pega a câmera e vai e faz, entender alguns conceitos técnicos e entender mais por trás das coisas que estão do audiovisual. E ali eu comecei. Ganhei uma câmera, uma T6i da Canon. E com a minha T6i eu ia pra cima e pra baixo, fazia ali o que eu conseguia fazer, me oferecia pra fazer foto. E aí a gente tá trazendo esse tema de o que é que a gente pode falar pra essas pessoas que estão querendo começar hoje. E é o seguinte, cara, o que funcionou pra mim muito, e eu apliquei isso 2 vezes, no Brasil quando eu comecei e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que foi o boca em boca mesmo. Bater na porta e chegar nas lojas do bairro que eu morava, oferecer serviço, até mesmo às vezes de graça, para as pessoas. E de um serviço ali que a gente fazia, daqui a pouco virava outra coisa, eu pegava o portfólio, já tinha um portfólio, postava nas redes sociais, ainda no Instagram não era tão boom do Reels, nem existia Reels ainda na época do Instagram. Mas tinha aquele material guardado ali, eu tenho esse material guardado até hoje, não me orgulho muito. Postava até no YouTube, inclusive, esse material, mas que era onde eu tinha a minha mente, que o portfólio deveria estar naquela época, e como eu aprendi também, que era ali que estava. E aí, no boca a boca, a gente vai surgindo, vai caminhando e vai fazendo o seu nome ali na região onde você vive, né? Sim. Isso você começou, então, tudo isso foi no Brasil? Aí você veio pra cá e já veio pensava em trabalhar com isso aqui nos Estados Unidos, ou foi primeiro uma coisa assim que, tipo, era só um hobby que você abandonou e depois acabou voltando? Cara, na verdade, uma oportunidade apareceu quando eu vim pros Estados Unidos, né? Eu já fazia faculdade de cinema há um pouco mais de 1 ano e 6 meses, quase 2 anos de faculdade, e um parente meu morava já aqui nos Estados Unidos, aqui na região de Nova York, New Jersey, e ele me perguntou se eu queria estudar de alguma forma aqui, e cara, uma oportunidade dessa, então eu consegui estudar numa escola muito renomada aqui nos Estados Unidos, chama New York Film Academy, aqui em Nova York, é uma escola referência. É uma escola, na verdade, que ela tem um esquema faculdade, só que eu não fui fazer faculdade. Eu fui fazer um workshop com eles. Um intensivão. Então eu chegava, tipo, 7 da manhã, minha primeira aula, e saía de lá 8 da noite. Todos os dias. Caramba. E nos finais de semana era quando a gente pegava e fazia filmes, produzia filmes pra escola. E assim, aí foi assim que eu vim para os Estados Unidos. Se você me perguntar se eu já tinha ideia de trabalhar com isso aqui, a resposta é não. Eu vim ali pré-pandemia aqui para os Estados Unidos. A gente não sabia que a vida ia mudar do jeito que mudou. E eu vim com essa oportunidade, pretendia voltar para o Brasil e usar isso tudo lá.
E aconteceu oportunidades, as coisas foram acontecendo aqui, graças a Deus. E estamos nessa caminhada aí, passando por cima de muita coisa. No começo, quando eu cheguei aqui, também não era o meu trabalho full, né? Ele era um trabalho que a gente diz aqui part-time, né? Um trabalho ali que a gente tem só um tempo, algumas horas para fazer. Mas a mesma coisa que eu falei aqui anteriormente, eu voltei a aplicar aqui. Porque eu falei, eu vou aplicar, porque vai acontecer alguma coisa. Então, eu comecei a ir nas lojas, eu comecei a ir nos locais, oferecer o meu serviço, mostrar o que eu já tinha feito para as pessoas, e as pessoas começaram a comprar a minha ideia, né? Uma coisa que eu escutei uma vez, e que para mim é muito real, é que como que você vai vender para alguém uma ideia que só você tem na sua cabeça? Como que você vai vender para um empresário o seu sonho para ele, sem ter o visual para mostrar? Então, muitas vezes o que eu fazia era chegar, oferecer, fazer de graça o primeiro ali e ter um portfólio para mostrar. Muito bom. Eu me identifiquei bastante com isso também, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil eu não tive experiência de trabalho. E nem muito menos imaginava comprar uma câmera e fazer nada. Então, começou na Europa, como eu tinha te falado. Vivi lá, trabalhei com isso lá já, no audiovisual lá, da mesma forma que ele explicou, boca a boca, fazendo alguns trabalhos de graça, pegando modelo, fazendo foto na parede de casa. É isso aí. Comecei com a minha irmã, coisas assim. Às vezes é o preço que a pessoa não quer pagar, né? Isso é um passo muito importante no início e faz parte. Algumas pessoas têm a sorte de não precisar fazer isso assim e começar já a trabalhar com algumas equipes, algumas empresas, né? Mas não foi o meu caso. E aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei em New Jersey, eu não conhecia ninguém. Até eu vim para Newark, foi uma grande jornada, foi um grande processo de conexão. Então, muita conversa, muita mensagem, muito boca a boca, muito conexão com um que levou a outro, que levou a outro. E aí, uma das coisas que eu fazia também era isso, era chegar nas lojas com meus cartões que eu imprimi do AliExpress e entregando nas lojas. Deixava lá um bolinho em uma loja aqui, uma loja ali. De vez em quando vinha uma pessoa, mandava uma mensagem, encontrei seu cartão em tal lugar. E, cara, eu acho que é aquilo também que você mencionou sobre a questão da ideia. Normalmente, por exemplo, eu teve um vídeo falando sobre a marca da Virgínia. A Virgínia tem uma marca hoje de produtos, né, de maquiagem, entre outras marcas, que é a tal da We Pink, e que é uma marca que fatura milhões e milhões e milhões, centenas de milhões, e nem necessariamente é porque ela é a melhor, mas eu acredito que é pelo fato dela ser a mais conhecida. Isso é muito importante. Às vezes você não precisa ser o melhor naquilo que você faz, mas se você sabe se vender, você dispara na frente das pessoas. Porque a gente vive no mercado, nosso mercado audiovisual, um mercado que tem muita gente talentosa. Mas muitas pessoas também se frustram por tentar almejar alcançar um lugar que ela não consegue por falta de se vender mesmo. Falta de marketing próprio, de ir lá, fazer a própria venda e tudo mais. Então isso é extremamente importante, cara. Você não fazia no Brasil, você começou na Europa já. Não. Eu falava, quando eu cheguei na Bélgica, eu morei na Bélgica, quem me segue aqui há mais tempo sabe disso, eu fazia vlogs. E aí eu falava, de repente, trabalhar com fotografia por hobby, alguma coisa assim. Eu lembro até hoje, numa conversa, com um amigo meu aqui andando num caminho de estrada, assim, pra gente ir fazer um evento. E eu era... Lá a gente fala parking boy. Tipo, a gente guiava os carros, onde que eles tinham que entrar e tal. E eu tava conversando com ele num caminho pra ir pra esse evento. E eu falei assim, cara, acho que uma coisa que eu faria, assim, por hobby, pra ter umas coisas legais, era fotografia. Legal. Cara, eu nem imaginava que isso ia ser a carreira que ia transformar a minha vida. Uau. Que eu, de uma vez por todas, ia sair da construção, ia sair de um trabalho que eu não gostava. E eu lembro que meu sonho era bem simples. Era, simplesmente, eu vi os caras na obra, os chefes de obra lá, chegando arrumado, bem vestido, com um carro legal. A minha meta era trabalhar com uma coisa que eu ficasse limpo, arrumado, bem vestido. Uau. Era isso que eu queria. Eu não imaginava tudo que ia poder ser na minha vida, as oportunidades. Eu acho que o nosso trabalho, uma coisa que eu gosto muito, é os acessos que a gente tem, né, cara? As oportunidades. Não só isso, cara. Os acessos são muito importantes. Porque faz a gente ter contatos, faz a gente conhecer pessoas que a gente às vezes nem imagina que poderia conhecer.
Mas também o fato da gente ter o privilégio de trabalhar para nós mesmos e saber ter que administrar esse tempo, esse financeiro e isso tudo, porque vamos trazer para a realidade dos Estados Unidos. As pessoas que estão nos Estados Unidos costumam trabalhar com a construção, costumam trabalhar com o mercado, costumam trabalhar com faxina, né? E a gente tem esse privilégio, não só o dom que a gente tem, mas a busca incansável por conhecimento, porque eu costumo falar isso para as pessoas. É uma busca incansável por conhecimento, gente, porque existe dom. O dom tá aí para isso. Tem pessoas que nascem, que a pessoa nasce com aquilo, aquele pensamento, com aquilo na veia. E tem pessoas que buscam esse conhecimento a fim de se tornar tão bom quanto. Sim. E eu me coloco nessa caixinha, porque eu queria ser professor de química. Não queria nem trabalhar com foto, com vídeo, nunca imaginei na minha vida. E eu decidi trabalhar com isso quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar isso, e falei, cara, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou melhorar, e vou entender. Não sei se eu sou o melhor hoje, mas eu me considero o mais esforçado, porque eu vou atrás. Sim. Isso é muito real, cara. Tipo, igual eu também sou um exemplo disso. Se eu mostrar pra vocês umas fotos aqui como que eu fazia foto, como que eu fazia os vídeos, eu lembro que eu tinha muita insegurança de fazer vídeo, ao ponto de nem tentar, porque eu achava que, todo mundo faz tão bem já, e até eu aprender. E hoje é uma das coisas que eu gosto bastante. Eu não sou um cara mais top, eu acho que nem nesse mercado nosso nem existe o melhor, o mais top. Tem alguns que são os mais completos, né? Tem profissionais que são bem completos no sentido de o cara direciona muito bem, filma muito bem, edita muito bem, faz, por exemplo, fotografia e vídeo, tudo muito, muito bem enquadrado, muito bem fotometrado, muito bem tudo. Mas vai ter gente que vai gostar de um estilo totalmente diferente, mais vintage, mais natural, sem muita perfeição. Então, tipo assim, nesse mercado não existe perfeito, sabe? São estilos diferentes, pessoas com suas próprias maneiras de fazer. E claro que tem umas regras, mas nem tudo é lei, né? Não é lei. Nesse mercado nosso não existe lei exatamente para como efetuar o trabalho certo, sabe? E isso faz a gente entrar também talvez um segundo ponto, que é importante, que eu faria se eu estivesse começando hoje, nicho. Sim. Eu escutava muito, cara, é muito doido. Eu escutava muito sobre nicho. Eu escutava sempre sobre nicho, que você precisa identificar o seu nicho. E eu falava, gente, mas eu gosto de fazer tudo. Como que eu vou identificar o meu nicho? Como é que é isso? E eu entendi uma coisa, e aí vamos ver se você concorda comigo na sua perspectiva, que é a seguinte: você precisa ter um nicho que você vai focar em trabalhar. Você pode gostar de fazer várias coisas, e eu te garanto, vai ter coisa que você não vai gostar de fazer, mas é onde você precisa estar inserido. Mas vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu fazia tudo, mas só ia pra minha rede social, só ia pro meu YouTube as coisas de moda, porque era o mercado que eu queria trabalhar, né? Eu queria trabalhar com moda. Então, se eu volto no primeiro ponto lá, todas as vezes que eu ia buscar um cliente novo, que eu ia no boca a boca, eu procurava lojas de roupa. Sim. Pessoas que tinham loja de roupa. E me fazia ter contato com essas pessoas, eu mostrava o portfólio, e muitas vezes as pessoas topavam fazer. Isso quer dizer que eu não fazia as outras coisas? Fazia. Mas o nicho é aquilo que você vai decidir mostrar. É onde a sua vitrine vai estar. Se você é o cara que faz o casamento, você pode fazer tudo, aniversário de criança, mas o que você vai mostrar é o casamento, porque é o que você é onde você quer estar, é o nicho que você quer estar. Então, eu acho que é isso. A primeira coisa é você ter noção do boca a boca, e uma das segundas coisas é buscar o nicho que você quer trabalhar também, importante. Isso é um processo que, pro filmmaker, para a pessoa que tá na fotografia ou no vídeo, é um processo, tipo uma jornada. Porque eu lembro muito bem, em 2022, 2023 mais ou menos, eu tava com essa dúvida na minha mente do o que eu vou focar e vou me tornar especialista nisso. Tipo, qual nicho que eu vou... Eu tive essa dor, e eu acredito que muita gente passa por essa dor no audiovisual. E uma coisa que eu fiz foi explorar um pouco de cada mundo. Isso é uma coisa importante, ainda mais no início. Então, explorar diversos mundos. Eu fiz de todo tipo de trabalho. O Rafa já me fez até ir em velório. Um dia eu vou contar isso pra vocês com detalhe. Até em velório eu já fui gravar.
fiz B-rolls e tudo. Então, assim, eu fiz ensaios mais fashion filme, eu fiz videoclipe, eu fiz comercial, eu fiz, cara, até ensaio de grávida. Fiz muita coisa, cara. Fiz muita coisa diferente, variada. E aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, pior que eu gosto mais disso aqui. Eu sou bom nisso aqui, as pessoas gostam disso e eu tô ficando em fazer, sei lá, photoshoot na cidade, retrato. Porque às vezes você acaba querendo ir naquela ideia de que, nossa, mas olha esse cara, ele é perfeito, eu vou fazer isso aqui. E você vai indo muito na cabeça dos outros, no que o outro é bom, em vez de olhar pra si, pra dentro de si, ver o que você de fato faz de melhor. Igual, minha inspiração hoje, sem dúvidas, que um cara que mais me ajudou a ter essa visão artística foi o Luiz Claes. Eu falo dele sempre para as pessoas porque o Luiz Claes, ele é retratista, ele tem uma visão artística muito diferenciada e é uma beleza, assim, que todo mundo que vê as fotos dele gosta, todo mundo acha bonito de certo modo. E ele me ajudou muito a criar a questão de visão fotográfica e tudo mais. Então eu falei, não, eu vou fazer retrato só igual ao do Luiz Claes. Aí eu conheci o Luiz Dalvan, que é amigo dele. O Dalvan já é uma pegada mais... Ele é retrato também, mas é já mais dramático, mais cinematográfico, mais, tipo, parece cena de filme. Não é tanto aquela beleza de um retrato. E aí eu falei, nossa, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer fotos com a cor cinematográfica. Esse era o meu foco. E, na verdade, hoje eu me vejo fazendo nem retrato, nem foto cinematográfica. Eu me vejo... Faço pra mim, às vezes. Não deixo de fazer. Mas o que me bota dinheiro no meu bolso são vídeos com o melhor dos dois mundos. Entende? Tipo, vídeo com uma estética, uma cor bonita, com um aspecto cinematográfico, tipo... E que tipo de vídeo? Que, sei lá, que envolve marca, que envolve branding pessoal. E até hoje eu criei uma paixão muito grande por comercial. E comercial é uma coisa que eu via só na televisão. E hoje eu pensar que eu posso fazer um comercial para uma marca é algo extraordinário, sabe? Até explode a minha cabeça pensar nisso. E vem com o tempo, né, cara? Vem com o tempo, porque essa junção de referências que você tem hoje, trazendo, como você falou, pro melhor dos dois mundos, que é o que você faz hoje, que bota dinheiro no seu bolso, eu acho que entra num terceiro ponto que a gente pode trazer aqui, que é, existe uma teoria, mas também existe uma prática no audiovisual. Sim. Eu sempre falo isso com as pessoas. Muitas pessoas me procuram, às vezes, no Instagram, ou me mandam mensagem, falando, Rafa, quero começar no audiovisual, o que é que você me recomenda? Me recomenda, sei lá, 5 cursos aí pra eu comprar. E eu falo, cara, o melhor curso que você tem é a prática. Sem dúvida. Às vezes eu sou meio doido, alguém pode até botar nos comentários aí que oferece um curso, alguma coisa. Mas eu falo sempre pra pessoa o seguinte, o que você precisa fazer entende o básico de como uma câmera funciona. Se você é vídeo, se você é foto, doesn't matter, você vai descobrindo com o tempo. Porque eu também fazia foto e vídeo no começo, fazia mais foto, migrei pro vídeo e hoje em dia eu prefiro fazer mais vídeo do que foto. Sim. Faço também foto, mas prefiro vídeo. E aí o que eu falo para as pessoas? Entende o básico da sua câmera, entende o que é um white balance, entende o que é um ISO, entende ali o que é uma velocidade do obturador, entende tudo isso primeiro, o básico. E aí você vai pegar com o básico e você vai fazer com o básico que você tem, e você vai errar, com certeza, e você vai entender onde você errou e você vai melhorar. E com as referências que você vai buscando, como o Iago, por exemplo, tem as referências dele, que olha, o cara tem a referência, olha, cara, como é que eu chego nisso aqui, que a minha referência consegue fazer? Vou tentar, vou praticar. E a prática vai te fazer avançar. Então, um terceiro ponto para nossa conversa aqui, para quem tá começando hoje no audiovisual, entenda o básico da sua câmera, pega o básico da sua câmera e pratique. Pratique, cara, porque a prática vai te fazer errar, vai te fazer melhorar todos os dias, velho. Sim. Cara, você falou um ponto que pra mim foi primordial, tipo, eu sempre fui muito perfeccionista, só que o cara que é perfeccionista, ao mesmo tempo, ele é um procrastinador. Ele fica, muitas vezes, mascarando essa ideia de que, não, eu quero fazer pra ficar perfeito, e ele vai só empurrando pra depois, fazendo depois, e aí já passou a época, já passou a onda, já passou tudo, e hoje em dia tudo tá rodando tão rápido, que tipo assim, o Reels que eu gostava na semana passada, com a música, o áudio que eu queria, já tem 1 bilhão de Reels do mesmo jeito, com a mesma música, com outras cenas. E assim, o que você vai querer fazer hoje já não funciona mais. Então, esse negócio de ficar adiando, querendo perfeição, é a pior coisa, o que mais nos mata nesse mercado. E sem dúvidas, entender como funciona a base do audiovisual, a base do que é um ISO, obturador, velocidade, né? A abertura, pegar umas cenas, entender o que é
duas coisas. Basicamente, essa base de configuração, entender o que é planos, né? Planos aberto, fechado, plongé, contra plongé, detalhe, entendeu? Entender o que é plano e composições. Cara, você entendeu isso? Vai fazer, vai gravar. Entendeu essas três coisas? Vai gravar. Não fica pensando, como fazer o sound design perfeito. São passos, etapas. Color é etapa. Eu estudo Color até hoje. Todo dia eu estudo. E tem vezes que eu acho, não, dominei o Color. Chega amanhã, eu vou fazer um vídeo. Tem uma coisa nova. Compio de um Color no outro, tá totalmente diferente. Tá uma bosta e tenho que fazer de novo. Então é isso. O Rafa falou o terceiro ponto aqui. Foi mais do que, assim, excelente já. Pra poder destrinchar aqui pra vocês. Você vai fazer errado. Claro. Você vai errar. Sempre. Pessoal, você vai errar. Tipo, não tem como não errar com algo que é novo. Você vai errar. Então, isso que o Iago tá falando é importantíssimo, você saber a base. Porque se você sabe a base, beleza, você vai errar. Mas você vai entender o que te levou a errar dessa forma ali naquela cena, ou naquele momento, aquilo que você tá fazendo. E é o que eu sempre falo, é melhor você errar com um trabalho autoral que você mesmo tá fazendo do que você errar com um cliente. Que tá pagando pelo seu serviço. E aí queima o seu nome, queima o seu trabalho e você vai deixando de pegar mais gente por causa dessa falha. Sim. Entender que nós somos seres humanos, nós temos que nos aprimorar todos os dias, como o Iago falou em relação ao Color, mas saber que nós vamos errar e saber o que é que a gente errou, cara. Isso é importante. Erro em todas as áreas, as pessoas vão sempre cometer erros e os erros nos deixam mais fortes, mais espertos, com mais experiência para fazer melhor. Às vezes, quando você acha que acertou tudo, chega na semana que vem, você vai olhar aquele projeto de novo, você fala, cara, que porcaria, faria tudo diferente. Sim. Já teve um trabalho que o Rafa fez juntos, o videoclipe do Theory, que eu vou até deixar passando aqui um pouco de umas cenas, que eu sou apaixonado. Eu era muito mais antes, quando eu fiz, mas hoje eu vejo uma série de detalhes que poderia ter sido incluído, que eu mudaria, algumas cenas que eu incluiria, né, algumas coisas que faltou na minha visão hoje, mas mesmo assim, o mais importante, e eu adiei muito finalizar esse vídeo. Chegou ao ponto de passar do limite para eu entregar esse vídeo. E mesmo assim, vou entregar da forma que eu consegui, com o melhor que eu pude aplicar aqui. E, cara, transformou pra mim, depois esse portfólio eu usei pra outras coisas, enfim, isso fez acontecer, sabe? Eu acho que uma coisa também é que ter a fome de aprender, ter a sede de aprender, te faz estar sempre um passo à frente. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tava tão empolgado com a faculdade que eu já tinha ganhado essa câmera de presente de um tio meu. Ele falou, vou investir em você, o que você quer? Uma câmera pra foto ou pra vídeo? Aí eu falei, eu vou ser fotógrafo, eu quero uma câmera que faz foto. E aí eu peguei uma câmera, primeira câmera que faz foto, e entendi que eu gostava mais de vídeo. Só que eu fiquei tão empolgado com aquilo. Hoje, pessoal, eu olho o meu material que eu produzi naquela época, nossa, só Jesus. Mas eu fiquei tão empolgado naquela época que eu ia pra faculdade, tinha algumas aulas na faculdade, que o professor ensinava coisas que eu já sabia da teoria. Então eu saía da aula e falava, cara, eu já sei isso que ele ensinou. O que é que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? Vou praticar. E aí eu botava em prática aquilo que eu tinha aprendido. E isso ajudou demais, assim. E o Rafa falou uma coisa aqui nesse tópico, que foi uma opção que ele teve, de foto, uma câmera para foto, uma câmera para vídeo. Se eu fosse começar hoje, eu iria numa híbrida. Eu não sei o que você acha, Rafa. Mas se fosse para escolher uma câmera, que câmera que eu compro? Primeira coisa, filma em 4K híbrida. Ponto. É isso. Se filmar 4K híbrida já tá bom. E tem várias outras câmeras aí no mercado. E outra, não é necessariamente uma exigência, só é mais nossa do que realmente deve ser, você ter uma câmera. Tem muita gente que tá começando no audiovisual agora com um telefone. No Brasil mesmo, sim, cara, tanto de cara que é mobile maker, né, que fala hoje em dia, que faz vídeos incríveis, até melhores do que muito cara com câmera. Sim. Então, cara, usa a câmera que você tem, entende? Mostra resultado. Vai praticar, vai fazer. Quando o cliente fala, é isso aí, tua câmera, olha os vídeos aqui que eu tenho. Pô, o cara fala, não, fantástico, mete bala. É isso aí. Se você tiver resultado, meu parceiro, a diferença do louco e do gênio é o resultado. É isso aí. Basicamente é isso. Então é isso, com a câmera eu iria numa híbrida. Eu também, eu concordo totalmente com você. Eu acho que
Se você tem o budget hoje, tem o valor ali para investir numa câmera, beleza, começa com uma câmera. Mas se você é um cara que tem um telefone, tem um iPhone aí da vida, que você consegue usar a câmera aí para poder testar e brincar, cara, começa com o que você tem. O equipamento, ele é importantíssimo. Eu não vou pagar de que equipamento. Equipamento não importa. Pessoal, importa. Importa. Pra gente que trabalha na prática, importa. Importa até em relação a quanto você vai ganhar no trabalho. Falou tudo agora. Porque se você tem dinheiro, se você tem um equipamento de ponta, um equipamento alto, logo sugere-se que você tem um trabalho mais elevado, logo você consegue cobrar mais de cliente e eles vão pagar pelo seu trabalho. Sim. É uma realidade. Não deveria ser uma realidade, não deveria ser uma realidade, mas é uma realidade. Então o que eu falo hoje é, você tem dinheiro para investir numa câmera? Não. Beleza. Equipamento importa, mas se você não tem dinheiro para investir, não se coloque em dívida sem necessidade. Sim, Então sim. começa com o teu telefone, vai filmando ali com o teu telefone, depois você tiver dinheiro, você avança para uma câmera, entenda a diferença de videomaker para filmmaker, é uma polêmica do nosso audiovisual aí, quem produz vídeo, quem produz filme, e filme que a gente fala não é filme que vai pro cinema. Eu não sei se você vai concordar comigo, Iago, mas todo vídeo que se propõe a contar uma história sem muita firula, mas conta uma história ali profunda, tem um color bonito, tem um enquadramento legal, planos diferenciados, é um filme. É um filmmaker. Mas a partir do momento que você põe a sua câmera para filmar e você filma e junta esses pedaços de vídeos sem sentido, sem sentido que eu falo um sentido de história, sem estar contando uma história. Sim. É um vídeo, você é um videomaker. E Sim. tá tudo bem. Existem processos, como a gente já falou aqui. Sim. E é isso. Com certeza. E cara, pra mim, sinceramente, eu sempre me vi... Eu sempre fui mais fã do filmmaker por conta realmente dessa não necessidade de impressionar com outras coisas. Por exemplo, com efeitos mirabolantes, Exato. com muita coisa pra incrementar num vídeo. Exato. E impressionar mais com aquela coisa que com o visual, questão de que toca, uma imagem que toca, que mexe com a gente. Sabe aquela cena de filme que você olha assim, você dá até aquela inspiração, exato. Você termina o vídeo falando, cara, vou dominar o mundo. Sim, eu sempre fui mais fã do filmmaking, por conta desses detalhes, sabe? Você olhar e trazer uma sensação, uma emoção pra a cena que você tá fazendo. Então eu sempre fui pendi mais por esse lado. Acho que o último tópico aqui que eu queria abordar, eu acredito que o Rafa vai acabar confirmando comigo, é a questão do portfólio. Isso. Sem dúvida, acho que o portfólio é um tópico que mais faz a gente fechar opções diferentes de trabalho. Claro que tem aquela questão do nicho, mas quando você tem um portfólio para o início, assim, mais abrangente, com mais opções, até você escolher o que de fato você vai focar, isso te dá mais credibilidade para fechar novos trabalhos, para você de fato apresentar um material legal para quando você for tentar fechar um contrato, enfim, seja longo prazo, seja um contrato, como é que fala, recorrente, né? Sim. Uma recorrência, seja um projeto específico. Ter um portfólio que muitas vezes não necessariamente vai ser de trabalhos que você fez, mas dessa questão autoral, é muito importante. E esse ponto, para mim, foi o que transformou hoje preço. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive vou deixar para vocês no final. Transformou a questão de preço, de posicionamento, enfim, até de credibilidade para as outras pessoas, a ponto de alguém chegar aí e falar, Iago, você poderia me ensinar a fazer como você faz? Esse aí é um ponto extremamente certeiro. Que o portfólio é a nossa vitrine, né? Sim. É onde as pessoas podem ver a capacidade do que você pode fazer, independentemente se você está usando uma câmera de cinema ou se está usando um telefone. Sim. O que na hora do vamos ver mesmo é o portfólio que conta. Eu costumava falar isso para meus amigos depois que eu vim aqui para os Estados Unidos e a gente conversa sobre trabalhos no Brasil. Eu falo para eles, pessoal, a realidade mesmo na prática, e aí você pode até discordar de mim, Iago, é que o cliente final, ele tá pouco se lixando se você estudou em New York Film Academy, se você estudou na Harvard, se você estudou em Paris. Ele quer saber se você sabe fazer a parada mesmo no final.
Sim, vai trazer resultado. É o que eu mais amo na nossa profissão, é isso. É isso. Porque você não necessariamente você tem que ter um diploma. Exato. Isso já, nossa, cara, pra mim era a coisa que eu mais me preocupava. Acho que muitos jovens, assim, da nossa idade, assim, quando eu tava ali na faixa de 18 anos, tava extremamente preocupado, ansioso em saber, velho, se eu não tiver um diploma, o que eu vou ser? O que vai acontecer da minha vida? Isso, cara, eu acredito que era uma coisa geracional. A geração dos meus pais, dos meus avós, ter diploma era um diferencial absurdo. Isso. Era um título a mais que você colocava no teu currículo. E hoje em dia, nesse mercado nosso, cara, resultado. Resultado, o que você entrega com o que você sabe é muito mais importante. E eu vejo muita gente ganhando mais do que médico com diploma de anos e anos fazendo o que a gente faz. E o cara simplesmente pegou o celular dele, começou no YouTube e de repente, pum, explodiu. Abriu uma produtora e fatura centenas de milhares de dólares. Tem caras que chegam nesse nível. Exato. Abdala Brothers lá, por exemplo. Brothers, Eu ia falar Abdala. Abdala. Não deixa de ser Abdala também. Abdala. Abdala mesmo é um exemplo disso. Os caras eles são irmãos mesmo? Eles são irmãos. Né? E os caras, olha o nível que os caras chegou. E eles começaram a fazendo vídeo de graça para o pessoal nos motocross que eles iam trabalhar. Olha que loucura. Isso é uma coisa assim, cara, é um mercado que eu sou apaixonado. Eu acho que mesmo que daqui a um tempo, se Deus quiser e me ouça, né, eu me tornar alguém tão bem-sucedido que eu não precise trabalhar mais com isso, eu ainda vou fazer por hobby. Vou fazer porque eu gosto. Eu tenho paixão em pegar uma câmera e fazer um short film, e fazer um conteúdo. Isso é legal. Sabe? Isso é eu legal. gosto de verdade de fotografar, de fazer vídeos. Eu me inspiro quando eu vejo vídeos assim, série da Netflix, vejo uma série nova com lente anamórfica, com aquele color, com as composições, as cenas. Cara, tudo pra mim é muito apaixonante. E eu faria. A gente passa a ver o mundo de outra forma, né? A produção audiovisual de outra forma. Coitado de quem senta do lado de um filmmaker pra assistir um filme. Meu Deus. Quando eu morava no Brasil, eu tinha muito costume de ir pro cinema sozinho. Uhum. Legal. Eu sempre gostei. Então eu ia pro cinema sozinho. E depois que eu comecei a estudar cinema, eu ia pro cinema, continuava indo pro cinema, e é muito... É diferente como a gente enxerga a produção que foi feita. Às vezes eu tô com a minha esposa assistindo algum filme e eu falo pra ela, nossa, teve um erro de continuidade aqui nessa cena, ó. Aí ela fala, o que é isso? Como que é isso? Aí eu vou lá, pego o controle, pauso o que a gente tava assistindo, volto e falo, ó, nessa cena aqui, sei lá, o cara, ele usou o braço direito pra pegar o copo. A cena cortou, ele não tá usando mais o braço direito pra atirar, agora ele tá usando o braço esquerdo. Nossa. Isso é erro de continuidade. Que são coisas que não afetam a vida de ninguém, não atrapalham a vida de ninguém. Mas a gente que depois começa a trabalhar com isso, a gente começa a ver esses detalhes, né? Sim, sim. E eu já peguei muito vídeo que eu fiquei olhando assim, falei, caramba, o cara deixou estourar demais ali, velho. Essa série tá em 10º lugar na Netflix, tá totalmente estourado. Aí você pensa, pô, se o cara fez desse jeito, pô, eu... Quem sou eu? Aí você querendo fazer o vídeo perfeito. Você querendo ser o melhor, só vou entregar se for, pô, meu parceiro, Hollywood tá errando. Vamos errar também, vale a pena. Então, eu acho que se a gente pudesse, pra fechar aqui, resumir, primeiro você pegar a base, né? Sim. Da câmera, entender a base de uma câmera e praticar. Uhum. Segundo, boca a boca, você ir atrás e falar e oferecer o seu trabalho. Ser visto, ser conhecido. Equipamento. Uma regra que eu uso para equipamento. Eu compro equipamento a partir do momento em que o meu tá me limitando. Chegou num ponto que o seu equipamento tá te atrapalhando já, você tá te limitando de você externalizar aquela cena, aquilo ao máximo, acho que é o momento de você focar em comprar um equipamento novo. Enquanto você tá sabendo usar ali, tá servindo, você ainda não tem muita coisa a mais, sabe? Assim foi pra mim com o drone. Teve trabalho, galera, que eu já perdi, porque a mulher falou assim, mas tem um rapaz que me passou orçamento aqui e ele tem drone. Aí eu falei assim, bom, então... esse é o meu orçamento. Ela, tudo bem, a gente entra em contato com você. E nunca mais. Então, assim, tem equipamento até que te ajuda a fechar mais trabalho. Exato. Entendeu? Então, acho que esses tópicos aqui, galera, por mais que tem muita informação pra vocês, são tópicos, assim, que vai realmente transformar essa sua jornada de início na carreira. Também uma coisa que a gente pode trazer, de repente, é que não tenha vergonha de mandar mensagem para as pessoas que você admira e assim, gente, não crie expectativa nas pessoas super famosas, mas de repente manda uma mensagem para aquela pessoa que você admira, que você curte, se oferecendo, olha,
eu sou de tal cidade, aqui, meu nome é fulano, tô querendo aprender no audiovisual. Se você precisar de um assistente, cara, eu já fiz isso muito, até hoje. Cara. Eu faço isso muito. Até hoje. Eu faço isso muito, cara. E muitas pessoas que eu admiro já me responderam, já falaram, olha, assim que eu estiver em Nova York, a gente se encontra e tudo mais. Eu conheci uma pessoa muito boa agora, recentemente, que é o Thiago Bruno, vou até citar ele aqui, que é um cara fera demais, um cara que sentou na mesa para conversar comigo, e a gente conversou sobre muita coisa. Pouquíssimo sobre audiovisual, sobre vida. E foi muito edificante para mim, assim, escutar um cara com a experiência que ele tem, e ele escutar também a minha visão de mercado dentro dos Estados Unidos. E eu diria até, de repente, voltando um pouco nesse ponto do equipamento, é que se você é um cara que você tá querendo, tem um dinheiro certinho ali, você quer investir nesse equipamento, vai tá com o pé atrás, aluga o equipamento para você testar antes. Com certeza, eu fiz muito isso quando eu morava na Europa, porque lá o equipamento, pra mim, era bem mais barato do que até aqui nos Estados Unidos, eu me impressionei com os preços aqui, mas vale muito a pena. Tem projetos que você vai pegar que vale a pena ter aquela lente específica, que vale a pena ter uma câmera a mais. Sim. Então vai aluga aquela câmera que você quer comprar, faz o teste, sente, começa a trazer isso pro teu mundo já, pra você, de repente, até atrair isso pra você. Comigo foi a FX3, comigo foi a 7 IV, eu passava na loja, ficava olhando a câmera, caramba, velho, um dia eu vou ter essa câmera. Eu fiz isso várias vezes, eu ia na FNAC lá em Bruxelas, eu ia na loja, pegava a câmera e ficava ali vigiando, ou melhor, viajando. Eu tinha a ZV-1, ZV-10, né? ZV-1, ZV-10, que eu fazia meus vídeos. E eu ficava querendo a 7 IV, imaginando eu trabalhando com ela. E hoje é a minha câmera secundária. Olha só que doideira. Eu tinha uma Sony A6400. Nossa, essa daí já foi uma Sony. Eu ia pra B&H aqui em Nova York, cara. Eu ficava olhando a FX30 na vitrine. Olhava as câmeras e falava, cara, eu precisava de uma câmera dessa e tal, tudo mais. E eu tenho hoje, graças a Deus, eu tenho acesso. Mas já foi sonho impossível de chegar. Era impossível chegar na Sony A6400. Pois é, pra mim também. Eu peguei na mão ela, eu falei, meu Deus, realizei meu sonho. Pra mim também, eu peguei, parece que tá pegando um diamante. E hoje a gente consegue, sabe, galera? Então é muito empenho, muito esforço, você visualizar, você pegar, você sentir... Enfim, isso pra várias coisas na vida. Espero que esse vídeo tenha somado na vida de vocês, somado de alguma forma. Se a gente ajudou uma pessoa aqui, pelo menos, a começar, já valeu. Se uma pessoa só transformar e depois voltar aqui, deixa o comentário, volta aqui, ó, vou voltar daqui a tanto tempo com o resultado. Enfim, espero que dê certo pra vocês, como tem dado certo pra gente. Não somos milionários, não vendemos a vida de milionário, mas graças a Deus a gente tem vivido uma vida maravilhosa, que nos proporciona, né, viver experiências, viajar, trabalhar com o que a gente ama, de forma independente, e acredito que assim vai poder ser com você muito em breve. Tamo junto, esse é o começo. Valeu, Rafinha. Valeu, tamo junto, mano. Valeu.